Continuando essa playlist de História do Pensamento Econômico aqui no canal, que eu estou construindo aos poucos, hoje eu farei a leitura e também comentários sobre o seguinte tema, ou subtema: o declínio do sistema senhorial. Bom, para quem está acompanhando aqui no canal, sabe que eu estou construindo essa playlist de História do Pensamento Econômico baseado nesse livro. História do Pensamento Econômico do Rand. É só uma introdução à história do pensamento econômico. Assim que eu finalizar esse livro, vou ver se eu encontro um livro mais robusto, melhor, né? Porque esse livro ele tem viés ideológico, então eu não gosto muito dele, mas eu vou terminar ele. Beleza? Nos vídeos anteriores, deixa eu só relembrar aqui, né? Nos vídeos anteriores a este, eu tratei sobre assuntos do capítulo 2 desse livro. E o que é o capítulo 2 desse livro? O capítulo 2 ele trata da transição para o capitalismo e a elaboração do pensamento mercantilista. Então, os fatos ou os fenômenos que aconteceram neste momento de transição do período feudal, estamos falando da Europa, né, do período feudal para o mercantilismo, ou para o princípio ali do capitalismo, né? Então eu já fiz um vídeo sobre mudanças tecnológicas, que nós descobrimos que o transporte e o que foi mesmo a tecnologia agrícola e o transporte foram essenciais. Também fiz um vídeo sobre o desenvolvimento do comércio de longa distância, de que havia interesses em comércio de longa distância na Europa, e isso contribuiu tanto lá com o norte da Europa, como naquele Mar do Norte, né, como também no Mar Mediterrâneo ali, e que muitas dessas cidades da costa se beneficiaram muito disso. E também, no vídeo anterior a este aqui que eu estou gravando, eu falei sobre o sistema manufatureiro doméstico e o nascimento da indústria capitalista, e naquele vídeo eu trouxe comentários sobre como que surgiu, então, saiu daquela ideia de trabalho artesanal para um sistema manufatureiro, e trouxe alguns comentários sobre isso. Sobre a questão também de mercados, né, como a Inglaterra conquistou no século XV a hegemonia do mercado mundial de produtos têxteis e assim por diante. Foi isso que eu falei no último vídeo. E hoje, então, quero trazer breves comentários sobre o declínio do sistema senhorial. Esse livro, ele traz a ideia de que, eu vou até começar fazendo uma leitura. Antes que o sistema capitalista adquirisse sua forma acabada, as relações capitalistas de mercado tiveram que invadir o feudo, bastião do feudalismo. Porque antes tudo girava em torno do feudo, né? Aquele pedaço de terra, ou aquela quantidade de terra. O fato que possibilitou essa conquista foi o enorme crescimento da população nas novas cidades comerciais. Então, o primeiro fato é a quantidade de gente. Então, o aumento da população já minou essa questão dos feudos, mas nas áreas urbanas, né, nos centros comerciais. As cidades, cada vez mais densamente povoadas, dependiam das zonas rurais para a obtenção de alimentos e de grande parte das matérias-primas utilizadas pelas indústrias de exportação. Então, segundo esse autor, nos centros comerciais, pela produção dos bens manufaturados, essas pessoas dos feudos sentiam a necessidade cada vez maior de ter acesso a esses produtos. E assim surgiu estabeleceu-se uma especialização rural-urbana, que se fez acompanhar de um vasto intercâmbio de mercadorias entre feudos e cidades. Porque da mesma maneira que os bens manufaturados eram interessantes para os feudos também, por sua vez, produziam os bens agrícolas. Os senhores feudais passaram a depender das cidades para a aquisição de bens manufaturados, como os produtos de luxo, cujo consumo tornou-se indispensável, que só os mercadores poderiam lhes fornecer. Os camponeses que cultivavam as terras do feudo perceberam também que podiam trocar o excedente por dinheiro nos mercados locais de grão. Com esse dinheiro podiam obter do senhor a comutação de suas obrigações em trabalho. Então, veja, mesmo os camponeses já conseguiram aos poucos acumular, segundo esse autor, capital, dinheiro, né? E começou-se a mudar essa lógica de como acontecia na Idade Média, de senhor e servo, mas sim numa questão que esse autor trata de uma espécie de arrendatário. Então, isso com o tempo começou a se tornar cada vez mais comum. Então, camponeses arrendatários.
ao invés de cultivá-las diretamente, utilizando os serviços que o servo era obrigado a prestar ao senhor. Esse processo acabou por converter o senhor feudal num simples landlord, ou seja, no sentido moderno, num proprietário de terras que vivia exclusivamente de renda. Então aqui a gente já vê o primeiro ponto que minou, então, essa ideia do feudo e do sistema senhorial da Idade Média. Em seguida, esse livro, ou esse autor ainda traz sobre uma outra questão. O colapso do sistema senhorial foi precipitado por uma série de catástrofes. Eita, hoje eu não estou muito bem para ler isso aqui. O colapso do sistema senhorial foi precipitado por uma série de catástrofes que convulsionaram a Europa no final do século XIV e durante o século XV. Daí aqui ele menciona alguns fatos históricos que também contribuíram para essa mudança. A Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, no 1337 e 1453. A questão da peste negra, de 1348 e 1349, então houve uma redução da população. O declínio da população provocou uma escassez desesperada de mão de obra, os salários para todas as categorias de trabalho elevaram-se abruptamente. As terras relativamente mais abundantes tornaram-se menos rentáveis. E que mais que ele menciona aqui, que vale a pena eu trazer no vídeo? Daí ele também menciona sobre resistências de servos, ou resistências e revoltas camponesas que aconteceram também por toda a Europa, muito por conta desses fatos históricos que eu acabei de mencionar, mas também pelo momento histórico de mudança ali mesmo do sistema feudal, já entrando num novo momento. Então houveram diversas revoltas camponesas, e ele cita várias aqui, na Alemanha, na Inglaterra, todas no século XIV, XV e por aí vai. E aí ele conclui esse capítulo dizendo o seguinte: tais revoltas foram aqui mencionadas somente para ilustrar o fato de que, na maioria das vezes, as mudanças fundamentais na estrutura política e econômica de um sistema social se efetivam somente após a eclosão de conflitos sociais violentos e traumáticos. É claro que quando ele menciona isso aqui, não é necessariamente assim pelo que a gente vê na história, mas é que esse livro tem um viés ideológico marxista, então essa ideia de revolução é importante para esse autor, por isso que ele menciona isso. Mas isso não quer dizer que eu acredito nisso, né? Eu não acredito que seja isso, eu acredito que sejam outros fatos históricos mesmo, além disso, que fizeram com que houvesse essa mudança, como eu já mencionei em outros vídeos. Todo sistema econômico gera uma ou mais classes cujos privilégios dependem da manutenção do sistema. É compreensível que essas classes não tenham escrúpulos quando se trata de resistir às mudanças que colocam em risco seus privilégios. A nobreza feudal lutou na retaguarda com toda a energia que dispunha contra o nascente sistema de mercado capitalista, mas as forças que naquele momento encarnavam o progresso conseguiam finalmente afastá-la do caminho. Embora as mudanças fundamentais tenham sido promovidas por ambiciosos mercadores, então aqui a gente já vê uma pista que o que realmente de fato, na sua maioria, causou toda essa mudança. Embora as mudanças fundamentais tenham sido promovidas por ambiciosos mercadores e elementos oriundos da pequena nobreza, as grandes, daí aqui ele menciona, né, as grandes vítimas desse processo foram os camponeses, sobretudo os que tombaram nas revoltas sociais que caracterizaram esse período. A ironia da história, no caso, reside no fato de que geralmente lutavam para proteger o status quo. Bom, aqui, esse final do texto é bem uma linguagem marxista mesmo, eu trouxe no vídeo porque o livro é assim e tá tudo bem. Mas o que eu quero com certeza levantar aqui é que mudanças fundamentais tenham sido promovidas por ambiciosos mercadores, com certeza. Tá bom? Então, no próximo vídeo, avançando então nesses elementos de transição entre o período feudal para o capitalismo, vou trazer um vídeo sobre outras forças participantes da transição para o capitalismo. Esse será o próximo vídeo. Beleza? Valeu! Até semana que vem.